Oi, você que está assistindo a gente novamente aqui no canal, a gente volta para falar mais uma vez sobre assuntos do campo político. O assunto que eu vou explorar hoje já foi inclusive abordado por alguns colegas da imprensa, mais precisamente do rádio. O pessoal lá do Ponto e Vírgula já falou a respeito do assunto. Eu, de certa forma, acabei me atrasando, era para ter falado sobre ele já na segunda-feira, já estava com o assunto todo pronto, preparado. Mas aí é aquela questão, tempo para poder gravar, às vezes, mas vai tirar 5 minutos só para poder gravar, dá para fazer isso de forma rápida. Mas aí depende também do local onde eu estou. Hoje, por exemplo, estou na casa dos meus pais, estou fazendo esse vídeo, aproveitando, né, a oportunidade. Mas nem todo local eu posso fazer. Não quero ligar o canal, né, a minha imagem no canal a qualquer outro espaço, a qualquer outro ambiente, como por exemplo o serviço da manhã, o serviço da tarde, prefiro não fazer esse tipo de ligação. Mas vamos lá, sem demorar muito, vamos fazer a análise rapidinha. A gente sabe que com o resultado das eleições já saído, as eleições estaduais, agora vai começar aquela especulação a respeito de quem vai formar o grupo auxiliar do governador Flávio Dino. São os secretários que vão ser nomeados, chefes de autarquias, de órgãos, que vão auxiliar o governador Flávio Dino nesse segundo mandato. E aí nós separamos alguns nomes, mas nós não queremos discutir diretamente a respeito de formação de secretariado, mas a respeito da formação de bancada, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Esse é o assunto principal desse post de hoje. Então, para que alguns nomes que ficaram de fora possam assumir vagas, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, é necessário que algumas pessoas que foram eleitas tirem licença para assumir algum cargo público, ou até mesmo só tirem a licença, não é necessário nem assumir um cargo. Mas nesse primeiro momento, qualquer um dos eleitos só vai deixar de assumir, né, de ficar no seu mandato, seja de deputado federal, seja de deputado estadual, se houver uma convocação do governador Flávio Dino para que assuma alguma secretaria, alguma autarquia, e por conta disso, né, dessa convocação ele acaba saindo para poder assumir esse local. Mas isso, lógico, vai depender dele aceitar ou não. O simples fato do convite do governador não significa que essa pessoa vai sair. Mas aí nós estamos com uma relação aqui de possíveis nomes que podem ser convidados pelo governador Flávio Dino para assumir um cargo dentro da esfera estadual e aí abrir essa vaga para outro postulante na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Já deu para entender, né? Então vamos lá. Eu separei alguns nomes aqui, vou começar, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Vamos por partido. No PDT eu não vejo nenhum outro nome além do eleito Márcio Onais para ser chamado pelo governador Flávio Dino para assumir alguma pasta. Até porque o Márcio é ex-secretário do governador Flávio Dino, foi secretário de Indústria e Comércio, conhece bem o campo e de repente o governador Flávio Dino queira ele de volta para assumir esse posto na Secretaria de Indústria e Comércio. E aí o Márcio Onais, ele sendo chamado, né, para esse posto, ele pode abrir uma vaga, ele pode não, ele acaba abrindo uma vaga dentro do bloco, o primeiro suplente que acaba assumindo a vaga na Assembleia Legislativa é o atual deputado Edivaldo Holanda, do PTC. Mas ele só assume se alguém do bloco ali for chamado para assumir alguma secretaria ou até mesmo pedir licença e se afastar. Ele seria o primeiro suplente a assumir. Há um segundo nome também do PDT que de repente possa contribuir, mas eu duvido muito que seja chamado para qualquer tipo de cargo, que é o Iglesias Moisés, do PDT, mas duvido muito. Passando para o PCdoB, temos dois nomes de pessoas que também assumiram comando dentro do governo Flávio Dino, que é o Adelmo Soares e o Duarte Júnior. Adelmo Soares, que foi secretário de Agricultura Familiar, e o Duarte Júnior, que foi presidente do PROCON. Se um deles
for chamado, aí o Edivaldo Holanda e o Ariston, que é do Avante, tem a possibilidade de assumir a vaga na Assembleia Legislativa. Assim como também o Neto Evangelista, que foi secretário de Desenvolvimento Social, pode ser chamado para assumir novamente algum cargo. E um nome diferente que eu encontrei aqui, que foi no Solidariedade, foi a deputada eleita Helena do Ailib. Ela pode de repente ser chamada para assumir qualquer cargo, e aí quem já se beneficiaria com o chamado da Helena do Ailib seria o atual deputado, que acabou ficando de fora, o Fábio Braga, que também é do Solidariedade. Ele seria beneficiado se a Helena do Ailib fosse chamada. Separei também o nome do Marcelo Tavares. O Marcelo Tavares é um nome que pode de repente concorrer à presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa, mas eu separei o nome do Marcelo Tavares aqui porque ele foi chefe da Casa Civil, pode de repente ser chamado novamente para algum cargo dentro da estrutura administrativa. E se o Marcelo Tavares for chamado, né, no caso aí ele é do PSB, o partido, quem poderia ser beneficiado também seria o Edivaldo Holanda e o Ariston, que são os dois imediatos. Se por um acaso o governador Flávio Dino chamar mais de dois desse blocão, haveria outros, aí precisaria ver quem seriam os outros suplentes dessa chapa, todos pelo Maranhão, que aí o Edivaldo e o Ariston já assumiriam, e precisaria ver quem seria o terceiro e o quarto suplente para de repente assumir vagas na Assembleia Legislativa. Isso foi o que eu observei dentro da estrutura da Assembleia Legislativa. Em relação aos outros partidos, não vejo nenhum outro que de repente haja possibilidade de ser chamado para sair, para assumir alguma secretaria, algum órgão, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. Pode ser que de repente na esfera municipal. Temos o Hélio Soares, que pode voltar para a esfera municipal, ele é do PR, o Chapão, né, o famoso Chapão, todos pelo Maranhão, que reuniu todos eles, e aí poderia ser chamado, mas seria o único. Não vejo ninguém, por exemplo, do PP, nem o Ciro Neto, nem a doutora Thaisa, PV, MDB, PRTB, PRB, não vejo ninguém mais sendo chamado desse campo dos eleitos na Assembleia Legislativa. Falando agora sobre a esfera federal, separei aqui 4 nomes que de repente podem ser chamados também para assumir algum cargo na esfera, na administração estadual, mas que foram eleitos para a Câmara Federal. Separei Bira do Pindaré, do PSB, o Kleber Verde, do PRB, Márcio Gerri, do PCdoB, e o Pedro Lucas Fernandes, do PTB. Desses 4 nomes que eu separei, somente o Kleber Verde não, em momento algum, foi secretário, assumiu qualquer autarquia na esfera estadual ou federal. Bira foi secretário de Ciência e Tecnologia, o Márcio Gerri, secretário de Comunicação e Articulação Política, e o Pedro Lucas Fernandes foi o presidente da Agência Metropolitana. Qualquer um, pelo menos 2 desses 4 saindo, quem assume as vagas são Simplício Araújo, do Solidariedade, e Gastão Vieira, do PROS. Como o Gastão é um grande parceiro do governador Flávio Dino, há uma grande possibilidade de 2 desses aqui serem chamados para que o Gastão venha a ser beneficiado, ou então até mesmo o Gastão e o próprio Simplício Araújo, que ficou aqui na suplência, os 2 ficaram na suplência, os 2 serem chamados para serem secretários de governo no governo Flávio Dino. Foram os 4 que eu separei. Não vejo nenhum outro aqui da lista dos federais que possa ser chamado para algum cargo de secretário, seja no estado, seja dentro da esfera municipal, principalmente na capital, ou de algum órgão federal. Não vejo, por conta dos nomes que estão aparecendo para aí disputando ainda o segundo turno das eleições presidenciais. O Bolsonaro do PSL, não tem ninguém aqui que seja aliado dele, e do PT, que é o Fernando Haddad, existem aliados, mas dificilmente eu vejo alguém desses aqui sendo chamados para assumir qualquer posto federal para abrir uma vaga. Então, acredito que desses nomes todos de federais, somente esses 4 que eu citei anteriormente, alguém possa sair. Dessa forma,
A conclusão que nós chegamos aqui, a atual estrutura que vai ser montada na Assembleia Legislativa a partir do dia 1º de fevereiro de 2019 e na Câmara Federal também na mesma data, pouco deve ser alterada a bancada maranhense na Câmara Federal e a estrutura também dentro da Assembleia Legislativa, tendo em vista que muitos desses eleitos aqui não devem ser chamados, ou se forem chamados não devem aceitar o convite de qualquer um que seja, pois com certeza eles pretendem assumir a vaga para onde foram eleitos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Esperem o próximo vídeo que a gente vai tratar de algum outro assunto ainda dentro dessa esfera política, porque o que está bombando no momento é a política.